Portanto, a regulação do poder paternal é um regime legal que se destina a regular o exercício do poder dos progenitores relativamente aos filhos quando há uma separação dos pais, não é? Seja divórcio, seja apenas uma separação. Portanto, destina-se a regular com quem é que eles vivem, quem é que vai exercer, no fundo, o poder, a disciplina, tratar dos assuntos do dia-a-dia dos menores, a pensão de alimentos, e, igualmente, o regime das visitas, portanto, relativamente ao progenitor, com quem eles não fiquem a coabitar. Nós temos basicamente dois tipos de guarda nos termos da lei em Portugal. Temos a guarda partilhada, em que ambos os progenitores continuam, portanto, a exercer o poder paternal relativamente aos filhos, e depois temos a guarda exclusiva, quando um dos progenitores não pode continuar a exercer esse poder. Isso só deve suceder em situações muito contadas, muito graves, de violência doméstica, de abuso de substâncias, enfim, outras situações que podem passar até por incapacidades, etc. Mas é, repito, um regime que deve ser apenas utilizado em último caso. Questão diferente tem a ver com a residência propriamente dita, porque a residência pode ser alternada ou não. Ou seja, se estivermos no regime de guarda exclusiva, é óbvio que a residência será sempre com o progenitor que tem essa guarda. Mas no caso de termos a guarda partilhada, tanto pode haver, portanto, a residência dos menores apenas com um dos progenitores, apesar da guarda ser partilhada, como pode ser em casa de ambos. Portanto, a residência alternada. Para além, obviamente, dos progenitores, há situações em que, por incapacidade ou por impossibilidade, seja ela qual for, se não puderem ser os pais, essa guarda poderá ser deferida aos avós, por exemplo, ou, em última instância, se os menores, por qualquer circunstância, não puderem ficar com avós, nem com primos, nem com os pais, qualquer pessoa com quem elas, por exemplo, coabitem, pode pedir essa guarda. Obviamente há um processo judicial específico para o efeito, com a intervenção do Ministério Público, em última instância poderão ficar com essa pessoa, sendo que, isto é que é importante, o vetor que temos de ter sempre em conta aqui é o interesse dos menores. Portanto, o superior interesse dos menores é o que tem de nortear sempre o processo de guarda, seja ele qual for. Deverá ter direitos de visita determinados pelo Tribunal, não é? E é bom que assim seja, para que não haja um corte radical entre os filhos e os pais, independentemente de qualquer circunstância. Mais uma vez, poderá haver situações muito limite em que isso não seja possível ou não seja aconselhável. Outra vez, o que interessa é salvaguardar o superior interesse dos menores, mas, portanto, deverá sempre ser permitido e deverá sempre ser determinado um regime de visitas, seja ele qual for. Nessa situação, a intervenção dos tribunais será quase inevitável, não é? Porque se não houver acordo entre os pais, nomeadamente no que diz respeito ao pagamento de alimentos, que tenham sido já determinados ou assim, só com recurso ao tribunal, vários expedientes processuais é que se poderá resolver essa situação. No limite, poderá mesmo haver responsabilidade penal do progenitor que não cumpre com essas determinações em certas circunstâncias. Nos termos da lei, em princípio, elas cessam com a maioridade ou com a emancipação. A emancipação pode ser, como se sabe, com o casamento a partir dos 16 anos. Agora, há especialidades. No caso de um menor continuar a estudar, até aos 25 anos no máximo, poderá haver, portanto, a obrigação de alimentos por parte dos progenitores. A pensão de alimentos deve ser definida de acordo com as necessidades dos menores e de acordo com as possibilidades dos progenitores. É um equilíbrio que não é sempre fácil de alcançar,
muitas das vezes há uma tentativa dos progenitores, nomeadamente aquele que não fica com a guarda, ou pelo menos não fica com a residência habitual, de pagar o menos possível, e vice-versa, quem no fundo educa e quem vive com os menores pretende que essa pensão seja o mais alta possível. De maneira, o que é importante aqui ter noção é que não é uma questão apenas de alimentos. Quando se fala em alimentos aos menores, a pensão de alimentos tem a ver com tudo aquilo que seja necessário para que eles possam ter uma vida condigna, portanto, vestuário, passatempos, enfim, no fundo, o tipo de vida que eles tinham quando estavam com os pais, se fosse o caso, ou se não fosse, pelo menos uma média, digamos, uma coisa que seja razoável. Portanto, não é apenas aquilo que se gasta em alimentação.